O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Como o sistema educacional pode contribuir para a conservação dos oceanos? Neste episódio do programa Vozes dos Biomas, trataremos de um exemplo prático da transversalidade do tema no currículo escolar, que está sendo adotada no Colégio Marista Ribeirão Preto, que recebeu o selo do Programa Escola Azul e da All Atlantic Blue Schools Network, que é concedido pelo consórcio formado pela Unesco, Unifesp, Maré da Ciência, British Council, Fundação Boticário e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Quem fala a respeito dessa experiência é a nossa entrevistada Thaís Falache Ribeiro Pileggi, bióloga e pós-graduada em neuropedagogia. Ela é docente do Colégio Marista Ribeirão Preto desde 2014 e há 5 anos desenvolve projetos interdisciplinares sobre a temática dos oceanos. E também nos acompanha nessa entrevista a estudante Luísa Lotti, do 8º ano. Obrigada pela participação de vocês. E, professora, minha primeira pergunta é a senhora, para nos explicar por que a temática oceanos é abordada no projeto, né, nesse conteúdo interdisciplinar. Bem, primeiramente agradecer, obrigado pelo convite, para falar um pouco sobre esse projeto, no qual eu tenho muito orgulho de falar. Quando a gente fala em oceano, né, estando longe do mar é um pouquinho mais difícil, né, mas a gente sabe da importância e da influência desse oceano nas nossas vidas e como as nossas vidas afetam o oceano. Então, esse projeto, ele nasce da ideia, da percepção, da necessidade de se falar desse tema tão importante. E unindo a isso, né, a ONU declarou a década do oceano, da ciência oceânica, de 2021 a 2030. Então, nada mais pertinente do que falar sobre esse tema. Além do que, temos a Agenda 2030, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é ter esse olhar para esse Objetivo 14, que é a vida no mar, que é a vida na água, né? Então, preservar. E nós, mesmo estando longe do mar, precisamos ter essa consciência. E faz 5 anos, né, que a senhora vem com esse processo, né? E como é que foi a formatação de conteúdo? Porque são séries diferenciadas, né, um público diferenciado dentro da escola. Bem, o projeto, eu trabalho já há alguns anos, né, como você mesmo falou no início da sua fala, há 5 anos eu já venho desenvolvendo alguns projetos com várias salas, né, dos 6º, 7º, 8º anos, e isso vem de acordo, inserido dentro do contexto do currículo escolar. A ideia não é... Eu falo que o professor já tem muito trabalho, né? Tem que fazer mais coisa. Então, a ideia é trazer essa visão, esse olhar do oceano para dentro do componente curricular. Né? Então, no 6º ano, a gente tem uma pegada do lixo, né? Do descarte consciente. No 7º ano, a gente tem, quando a gente fala dos biomas, então a gente consegue dar esse tratamento para o olhar para o oceano. E no 8º ano, a gente fez esse trabalho no ano de 2021, dentro do Conexão 21, que é um outro componente que a gente tem no colégio, que visa o pensamento crítico, científico. Então, a gente buscou trazer esse olhar, né, da ciência, mas aplicado aqui dentro desse componente curricular. E dentro de todo o colégio, de todos os projetos que estão sendo desenvolvidos hoje no Colégio Marista, a ideia é, sim, olhar o oceano e de que maneira esse oceano se encaixa dentro do meu componente curricular. Né? Então, de que maneira, por exemplo, eu posso olhar o oceano dentro da história, dentro da geografia. Né? Então, a gente tem projetos, por exemplo, com o 9º ano, no qual eles trabalham a Segunda Guerra Mundial.
que a Segunda Guerra Mundial afetou o oceano, né? Nas grandes navegações lá no ensino médio, qual a importância desse oceano para as grandes navegações? Então, o que eu brinco muito com os nossos professores é assim, vamos olhar o oceano e tentar enxergá-lo ali na matemática, na língua portuguesa, na história, na geografia, porque na ciência é fácil a gente achar ele dentro do nosso componente. Agora, e aí? Né? E foi um exercício muito gostoso de fazer, e eu tive a participação de vários docentes, e está ficando um projeto muito lindo, muito lindo. Bom, agora a Luísa, né, que é estudante, né, do 8º ano. Luísa, eu gostaria que você pudesse se expressar, né, o que você achou mais interessante no conteúdo, né, o que mais te cativou, o que você mais pesquisou a respeito? Desde o 6º ano, né, que eu venho participando disso, da gente abordando esse tema, mas de jeitos diferentes. E desde lá a gente já começando a ter esse pensamento de que aqui em Ribeirão não é uma cidade costeira, a gente não tem muito contato com o mar, mas que mesmo daqui, muitas das nossas atitudes vão afetar lá de alguma forma, e que mesmo ele estando distante de nós, o que acontece lá também nos afeta aqui. Diversas das nossas ações que a gente faz no dia a dia dependem muito do mar, e como que a gente está afetando isso e como que a gente pode fazer para parar isso, melhorar e continuar nossas atividades cotidianas, mas de uma forma que não prejudique o oceano. Há alguns anos, né, a gente tem visto assim muitas situações, vamos dizer, terríveis, né, na costa, né, brasileira, como derramamento de óleo, como volta e meia, né, a gente ouve falar do aumento do nível do mar também, né, com relação às mudanças climáticas. Como é que esses assuntos, né, são abordados com vocês? Aí a Thaís pode começar, depois a Luísa complementa. A gente procura trazer, né, eu sempre falo que além da interdisciplinaridade, a transversalidade é extremamente importante, né? Fazer com que o aluno entenda o seu mundo, o mundo que ele está inserido, né? Então, a gente consegue trazer, e dentro desse componente, que é um componente que me dá um pouco mais de liberdade, para a gente trabalhar vários assuntos, ele fica bem mais interessante. Então, esse ano a gente trabalhou um pouco do relatório do IPCC, né, para ver o que está acontecendo, né? Porque a gente ouve muito, mudanças climáticas, né, aquecimento global, mas peraí, o que é isso? Né? Então, eu convidei eles a procurarem, a pesquisarem, entenderem, né? E aí depois a Luísa vai contar um pouquinho como que a gente fez em sala de aula, que foi super interessante, para que a gente possa entender o que é isso daí, o que são essas mudanças, quem está falando, né? Então, eu consegui, fiz um trabalho de pesquisa mesmo, então, para que eles entendessem o que era o relatório, quais eram os outros tratados que foram feitos antes antes do relatório, né? O que foi feito no Acordo de Paris, qual que é o histórico desses acordos, né? Desses compromissos que nós temos que assumir, porque às vezes a gente se coloca numa situação, lá, o pessoal distante, lá, o pessoal da universidade que tem que pesquisar isso, é o pessoal do governo que tem que falar, eu, cidadão, não, Thaís, tenho obrigação com o meu planeta. Né? Então, esse trabalho esse ano foi assim, trazer para eles de que maneira eu, cidadão, contribuo para essas mudanças, para essas alterações climáticas. Bom, Luísa, pode falar aí da sua experiência, né? Como é que foi? E a gente viu essa questão, como a Thaís falou, é um trabalho interdisciplinar, né? Todas as matérias a gente acaba vendo um pouco em cada coisa, então foi algo que a gente trabalhou bastante de vários jeitos diferentes. Foi uma dinâmica gostosa, assim, de trabalhar. A gente teve em aulas de produção textual, nós trabalhamos criando um jogo que tivesse essa temática, uma temática mais meio ambiente. Nós assistimos vários documentários, produzimos textos sobre isso, fizemos vários trabalhos envolvendo essa parte. Então, foi um jeito de aprender sobre isso também, dinâmico, foi legal, e isso ajuda muito a ficar marcado, né? E
e a gente entender a importância disso tudo de uma maneira divertida. Foi uma experiência bem legal. E quando você ouve assim falar das mudanças climáticas afetam, né, os nossos oceanos também, né, o bioma marinho, os ecossistemas costeiros, o que você interpreta, o que você entende a respeito disso? Principalmente o descarte de lixo incorreto que é feito aqui e que acaba indo para lá, às vezes jogados em córregos que vão desaguar lá no mar, ou mesmo descarte de lixo incorreto que vai alguma hora ser jogado lá também, e a gente viu que isso é algo que vai afetar muita gente, porque a gente depende muito do mar para viver. Inclusive comida, peixes, nós vimos como isso tem afetado a vida marinha em geral. Foram encontrados vários vestígios de plásticos no estômago dos animais, e a gente come esses animais, então é algo que vai afetar inclusive a nossa alimentação. A gente viu o quão sério foi essa situação. E quando a gente fala assim em oceanos, para você, quando você falou da questão da matemática, né, de disciplinas, né, como é que é também o desafio do docente, né? Porque o docente também tem que preparar a aula, né? Tem que trazer elementos atrativos, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa transdisciplinaridade e esses desafios para tornar atraente esse assunto nessas outras disciplinas também. Eu acho que assim, eu falo que é o nosso grande desafio, né? Primeiro, eu falo que eu tenho que contaminar positivamente meus colegas, né? Então, aí eu tenho meus poderes de persuasão, de chegar, vamos lá, gente, vamos fazer alguma coisa. E eu tenho muita sorte, porque eu tenho parceiros, assim, incríveis, né? A Luísa relatou aí, né? Uma professora de língua portuguesa, é uma grande parceira minha. Então, ela falou, vamos fazer junto, eu tenho que trabalhar discurso, eu tenho que trabalhar resenha crítica. Então, a gente sempre está fazendo isso, essas trocas, né? Então, a primeira ideia para trabalhar, por exemplo, para a Escola Azul, para a gente desenvolver projetos em todos os segmentos da escola, que hoje a gente tem, desde a educação infantil até o ensino médio, foi primeiro assim, falar, olha, gente, olha como é que a gente está. Eu trazendo a problemática, então eu apresentei para eles, por exemplo, um vídeo dizendo a situação. Você sabia que cada 2 respirações, uma que você faz vem do mar? Você tem noção do que é importante esse ecossistema, né, para todos nós? E dizer o seguinte, olha, você tem responsabilidade também, né? Só que eu não quero que... A ideia não é que ninguém tenha mais trabalho. Vamos olhar esse oceano e tentar enxergar ele lá. Aí eu brinco com eles, né? De vez você falar, por exemplo, sei lá, 2 carros na aula de física, 2 carros, será que você não pode falar 2 peixinhos ou 2 golfinhos andando, né? Será que a gente não pode ter esse olhar, tentar encaixar isso aí dentro do seu componente? Então, é um grande desafio, sim, contaminar e positivamente esses docentes para que eles possam entrar nessa jornada comigo aí de trabalhar o oceano de forma tão interessante e fazer com que isso seja atrativo para os alunos, né? Porque o oceano eu falo que todo mundo tem uma memória afetiva com o oceano, né? Então, eu falo que eu apelo para esse lado. E os alunos amam. Quando a gente fala temática oceano, eles compram a ideia. É um assunto que, dos pequenininhos aos grandes, eles gostam. Então, eu falo assim, juntar o útil ao agradável. Vamos lá, né? Pegar um tema tão legal, só que o professor tem que comprar essa ideia. Então, aí eu falo que o foco é o professor. E, Luísa, qual é a tua memória afetiva dos oceanos, né? O que você acabou, né, remexendo aí e encontrou, né, para você se expressar também, né, nessas aulas? Acho que a primeira vez que eu lembro de eu ter ido na praia, ver o mar ali, quando eu era bem pequenininha. A gente teve uma aula sobre isso, a gente comentou nas nossas lembranças felizes do mar. Foi uma das primeiras aulas do projeto. Hoje, por exemplo, se você fosse ao litoral, né? Depende, né? Em qualquer lugar que você tenha vontade de ir ou possa ir.
O que você pensaria no primeiro momento se você visse alguma coisa aí que não está de acordo, né? Depois de vocês estudarem, né, todas as possibilidades. Ah, com certeza eu ia lembrar das aulas que a gente teve. Acho que até sair para catar os bichinhos assim, que eu vi na praia. Que eu lembro muito disso quando eu vejo algo relacionado a isso no dia a dia. Eu lembro muito dessas aulas. E aqui em casa mesmo, a gente tentando aplicar o que a gente aprende lá. Eu sempre falo assim para minha mãe: ah, não, mas tem que trocar isso aqui é plástico, isso aqui é ruim, vai afetar lá. A gente vem tentando fazer umas mudanças. Então, com certeza, acho que se eu visse alguma coisa, eu ia lá querer mexer, retirar o lixo que estava ali. E, Thaís, você é bióloga, né, de formação, e para você, assim, não só como docente, mas como cidadã, né, como é que você vê hoje a situação, não só dos oceanos, né, mas de uma maneira do meio ambiente como um todo, né? O que mais te preocupa enquanto cidadã e também enquanto docente, para que você possa transmitir para os seus alunos? O que mais me preocupa, né, são que ainda falta muita consciência, né? Isso de modo geral. Eu acho que não dá para a gente culpar, não existe um culpado. Eu acho que todos nós temos uma parcela de culpa. O que me alenta, o meu alento, eu uso isso por conta da minha profissão, é que eu acredito que essa nova geração que está vindo é uma geração diferente da minha, diferente das anteriores. Nós não tínhamos essa consciência. Quando eu tinha a idade da Luísa, eu não tinha ideia, né? Por mais que eu gostasse da biologia, eu não tinha ideia de que eu precisava desligar. O meu pai já me falava: vai escovar o dente, fecha a torneira, você vai acabar com a Copa do Mundo, brincava assim. Mas eu não tinha essa noção, eu não tinha essa consciência, né? Então, eu acho que a nossa geração é uma geração que causou muito impacto, ainda causa. Eu acho que a gente tem ainda uma cultura de consumo, uma cultura de uso de substâncias, de plástico, que essa geração não está tendo. Então, eu acho assim, eles já vêm questionadores, né? Eu tenho alunos hoje lá no colégio, a gente tem alunos de 2 anos de idade, entendendo que se ele jogar o canudo na água, a tartaruga pode comer aquele plástico, aquela tartaruga vai assimilar aquele plástico, aquele canudo. Então, a minha esperança é que essa geração transforme. Tá difícil, a gente viu pelo relatório do IPCC que o negócio está muito sério, né? Até mais sério do que a gente imaginava, mas eu tenho muita esperança nessa nova geração. Então, quando a Luísa fala agora, né, que teve uma mudança na casa dela, gente, isso me arrepia, isso me faz ficar muito emocionada, porque a minha função de educadora, ela para ali na escola, né? Mas essa ação é transformadora. Então, ela está modificando, e a Luísa vai modificar o meio que ela vive. Ela está modificando a família dela, ela vai modificar a sociedade. Então, eu acredito muito nesses estudantes que vão ser realmente os salvadores do planeta. Então, eu quero deixar esses estudantes. Então, a minha responsabilidade como docente é muito grande de trazer essa consciência para eles, e é muito lindo ouvir ela falando isso. Eu fico muito emocionada. Ó, tá vendo? Teve uma oportunidade aí de falar, né? E provavelmente um acompanhamento, né? Porque isso é gradativo, né? Não é uma coisa de um dia para o outro, né? As mudanças de comportamento. E com relação, assim, ao conteúdo pedagógico, né? Porque a gente sabe que a educação ambiental, ela é transdisciplinar. Os oceanos, por sua vez, como você mesma está explicando, ela também está navegando nessa transdisciplinaridade, né? Como ter um conteúdo para abarcar, vamos dizer assim, e ser contemporâneo? Ele está acompanhando também a atualidade das coisas, como é que elas estão evoluindo. A gente esbarra, né? Eu falo que é nossa grande barreira é realmente o cumprir do conteúdo, né? Você cumprir aquele conteúdo programático do ano todo. Por isso que os projetos, eu acredito muito nesses projetos, porque esse projeto ele pode permear
né? Eu posso trazer, eu posso trabalhar ele, e ele vai sendo linkado, ele vai trazendo, e de uma forma leve. E o que é legal é que, se a gente faz ela de uma forma interdisciplinar, desculpa, e transversal, eles começam a perceber, do jeito que a Luísa falou, ela viu que a gente falou daquele assunto ali em língua portuguesa, né? Ela viu que ela tratou em ciências, então a gente tem que ter essa percepção. Não, a gente ainda não tem, né, a cultura oceânica, a temática oceano próprio como um componente curricular, como um capítulo de livro, a gente ainda não tem, estamos começando. Eu acho que é o primeiro passo, a década do oceano, ela está trazendo isso, eu acredito muito. Semana passada teve um evento na cidade de Santos, que hoje a cidade de Santos tem, na rede municipal, um conteúdo, a ciência oceânica trabalhada dentro do componente curricular, dentro do conteúdo programático, né, da escola. Então, isso já é um primeiro passo, né? Quem sabe, né, isso daí vem depois, num trabalho um pouco mais... vem trazendo o oceano como um capítulo de livro, né? Eu ter um capítulo, um trimestre, sei lá, um mês para eu falar sobre o oceano, mas isso é um caminho, né? Eu acho que projetos como esse que a gente desenvolve, eles só vão criando mais essas necessidades, e eu acredito que muito em breve a gente tem essa mudança. Enquanto isso não acontece, a gente tem que tentar buscando, né, essas conexões, fazendo essas conexões para despertar e trabalhar esse conteúdo dentro do que a gente tem que cumprir, porque nós temos sim uma obrigação de cumprir o conteúdo programático, mas como que a gente pode trazer esse oceano para dentro disso? Um dos trabalhos que você também desenvolveu foi com relação a branqueamento de corais, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito, né? E como é que isso foi introduzido, né, dentro da escola. E também eu gostaria de saber, no aspecto socioambiental, como é que, por exemplo, as comunidades pesqueiras, os pescadores artesanais, se esses assuntos são abordados em aula também. Bem, o branqueamento de corais, a gente desenvolveu esse projeto ano passado, a gente foi pego de surpresa com a pandemia, né? Então eu falo que foi um projeto duplamente vencedor, porque foi você trabalhar, a gente foi jogado dentro da aula online, né? E aí eu com 90 alunos trabalhando nessa disciplina, que é o Conexão 21, e eu falei, e aí, né? Vamos. E aí trouxe um vídeo para eles a respeito, um documentário sobre recifes de corais, sobre o branqueamento dos corais. E eu sempre gosto de trabalhar com eles, a Lu falou também, né, do como eu comecei a aula, sensibilizando. Então, é um processo que eu faço sempre assim. Eu trago um tema para sensibilizar esses alunos e de que maneira eles vão... Eu falo que o projeto é deles, eles que vão trazendo, né, a necessidade. Eu só coadjuvante, só vou mediando esse processo. E aí eu trouxe um vídeo, um documentário sobre o branqueamento dos corais, foi muito forte. Eles ficaram muito mexidos. Thaís, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, como assim? Eu não acredito. E foi. E a gente, em meio à pandemia, com aula online, e aí foi muito legal, porque a gente teve a oportunidade de participar do Desafio Oceano na Educação, que foi promovido pelo Maré de Ciência, ano passado, e a ideia do desafio era a seguinte, trabalhar o oceano em qualquer contexto, né? Então, foi tranquilo, ciência estava lá, tranquilo. Aí eu cheguei para os meus colegas, gente, negócio seguinte, eu quero trabalhar os meninos querem trabalhar branqueamento de coral, porque eles viram a necessidade. Falei, quem está comigo? Quem está afim? Quem tem um olhar? E aí foi muito legal, porque aí o professor de língua portuguesa entrou comigo, a professora de arte viu um potencial incrível para trabalhar coral, cor, enfim, né? A professora de arte entrou e a professora de ensino religioso, a água tem tudo a ver com religiosidade. E nós temos um outro componente curricular no colégio, que é a interioridade, que trabalha os componentes socioemocionais. E ela tinha um trabalho com o corpo em relação às ondas do mar. Quer dizer, tudo a ver, né? Era a faca e o queijo na mão. E aí desenvolveu, então eram 4 mulheres, e daí o nome Coralinas para esse projeto, né, que foi um projeto muito lindo que eu desenvolvi também, que eu tenho orgulho de ser... Falo que eu sou co-criadora dele, porque eu falo que foi um projeto que os alunos se envolveram maravilhosamente. E a gente teve o apoio do pessoal do Maré de Ciência para trazer pesquisadores, né, para conversar com os alunos. Então, eu tive
a professora Zelinda, que é uma das maiores sumidades em recifes de coral do Brasil e reconhecida internacionalmente, para conversar com os meus alunos. Então, a professora Zelinda veio bater um papo com eles. Tivemos também uma outra pesquisadora que trabalha com os corais amazônicos, que estava na equipe, que descobriu os corais amazônicos. Então, foi assim, foi muito rico. Os alunos ficaram, assim, apaixonados. Fizemos, assim, vários murais interativos, criamos um blog que os alunos iam abastecendo. Né? Então, isso foi no ano de 2020. No ano de 2021, esses alunos não são mais meus alunos, eles foram para o 9º ano. E eu fiquei muito feliz que eles desenvolveram um projeto em inglês, na língua inglesa, eles produziram um vídeo sobre o lixo no oceano, totalmente em inglês. E semana passada, tive uma outra surpresa, que eles, agora no final de 2021, no 9º ano, na disciplina de empreendedorismo, eles montaram uma empresa, né? Eles constituem uma empresa, estruturam uma empresa que tem como objetivo a retirada do lixo no oceano. Então, eu acho assim, é fruto desse trabalho, né, desses alunos. Então, foi um trabalho que eu tenho, assim, muito orgulho de ter participado, de ter vivido, de ter tido a oportunidade de desenvolver com os meus estudantes. Não, com certeza, é muito gratificante, né? Antes da Luísa falar, eu só queria complementar com relação ao aspecto socioambiental, né? Dos pescadores artesanais, enfim, das populações, né, que têm uma ligação muito estreita, né, com os oceanos. A gente não teve a oportunidade de trabalhar essa temática, mas trouxemos o impacto para essa população, né? A gente conversou um pouquinho a respeito de como isso vai impactar. Eu sempre falo, gente, é mais fácil para aquele aluno que mora lá no litoral, que tem um pai, um tio, um avô que vive da pesca, que extrai alguma coisa, que tem a sua fonte de renda do oceano, ele entender a necessidade, né? Mas a gente ainda não trabalha, eu ainda não trabalhei, mas o meu projeto para o ano que vem trabalhar, isso já está dentro do meu escopo aí dos projetos do ano que vem, porque eu falo que a gente nem acabou esse ano, a gente já está pensando nos projetos do ano que vem, né? Então, mas já está, sim, dentro desse escopo para trabalhar essa temática mais profundamente, né? De uma forma um olhar um pouco mais voltado para essa população de pescadores, né? E que vivem, que extraem suas subsistências do mar. E, Luísa, de todas essas experiências que você teve, né? A professora falou agora dos corais também. O que mais te cativou, assim? Que até que você gostaria de dar mais andamento, assim, durante os próximos anos? Na realidade, o projeto dos corais, né, não foi a minha turma que participou, mas a gente fez vários outros, né? Nós estávamos produzindo, inclusive na nossa mostra cultural, né, no 6º ano, nós falamos muito sobre isso, eu achei que foi muito legal essa parte, porque a gente pôs a mão na massa, a gente fez poemas sobre o oceano, em artes também, a gente fez uma baleia enorme e a gente fez uma coletânea de lixo, de tudo de plástico que a gente achou no colégio após o recreio, tanto de canudo plástico que tinha, colherzinha, tudo isso foi utilizado depois para esse projeto. Eu achei que essa parte foi muito legal, porque a gente realmente juntou todo o conhecimento que a gente veio trabalhando durante o ano e pôs em prática. Foi muito legal, todo mundo trabalhando junto para fazer isso. Foi uma exposição muito bonita. E a senhora falou agora, Thaís, né, sobre desafios, né, de ter todas essas disciplinas envolvidas, né, conseguir municiar, né, com conteúdo, né, porque é uma década, né, dos oceanos, se pensar nesse projeto de longo prazo, né. Agora, com relação ao dia a dia, assim, as ações extracurriculares, às vezes, vocês pensam em fazer algumas iniciativas de in loco, assim,
em algum local, no litoral, enfim, né, para levar, né, o que está em sala de aula para a própria prática lá? A gente esse ano, enfim, ano passado e esse ano foram anos que a gente não tinha nem como fazer nada de saídas, mas sim, né? A ideia é que a gente tenha uma intervenção. E no ano retrasado, antes da pandemia, até foi a turma da Luísa, a gente teve a oportunidade de fazer uma vivência. Nós fizemos uma coleta de plástico no bosque municipal aqui da cidade. Então, a ideia foi ir para lá, a gente montou um stand, como se fosse um stand com exposição sobre o lixo marinho, né? Levamos essa baleia, né, que eles têm, eu falo que eu tenho muito orgulho dessa baleia, que é uma baleia gigante, que a gente colocou um monte de plástico na boca dessa baleia, então era muito chocante, a gente colocou exposto lá na nossa praça de alimentação, até para trazer essa consciência, né? Nesse projeto, no 6º ano, eles tiveram algumas intervenções na escola, eles conversaram com a cantina para pedir a redução do lixo, a redução de copos plásticos, entraram na sala dos professores, questionando os professores que usavam copinho e perguntando por que vocês não usam xícara, né? Então, foi assim, eu morro de orgulho dos meus alunos fazendo isso. E aí, houve uma mudança significativa, assim, da quantidade de plástico dentro do colégio. E aí a gente fez essa ação no Bosque Municipal. E a ideia no Bosque era fazer esse stand de conscientização com a população que estava ali. Então, eles vestiram jaleco e foram lá, e eles mesmos abordavam, né, as pessoas que estavam lá no bosque. O nosso bosque aqui é um zoológico também, então ele tem vários animais, então as pessoas vão lá no final de semana para ver esses animais. E eles abordavam as pessoas, perguntavam se o lixo deles chegava ao oceano, fizeram um levantamento de informação e fizeram uma abordagem educativa, explicando, contando. E depois, num certo momento, a gente fez uma coleta. Então, fizemos um mutirão e coletamos e separamos o lixo que ali a gente encontrou, documentamos isso e enviamos para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de Ribeirão Preto. Então, foi um evento muito legal, foi uma ação muito bacana, que eu acredito que tenha ficado aí marcado e foi onde a gente saiu, né? Quando eu falo que a gente sai do muro da escola, né? Porque não basta só ficar ali dentro. A gente sabe que as famílias também são impactadas, mas a gente, nessa ação, a gente conseguiu ir para fora. Já que a gente não tem uma praia aqui para a gente fazer um mutirão para limpar, então vamos limpar um lugar, um espaço público, né? Então foi para onde a gente foi para esse bosque municipal aqui. Esse é o princípio, né? Seja em qual bioma for, né? Em que localidade, né? É o mesmo princípio. E outra questão que eu, né, fiquei curiosa, por exemplo, a gente está falando de oceanos, de mares, mas tem as bacias hidrográficas, que tem um componente super importante que também resulta, né, na poluição, né, dos mares e dos oceanos. Como é que eles são tratados, né? As bacias hidrográficas nesse contexto do conteúdo, né, que vocês estão fazendo? O professor de geografia nos dá um apoio muito, muito interessante, tanto quando a gente desenvolveu no 6º ano esse projeto deles, né, que foi o primeiro projeto, assim, focado para o oceano. Ele trouxe um pouco dessa ideia das bacias hidrográficas, né, e tanto que foi interessante que o primeiro ponto que eles fizeram, eles saíram perguntando para todo mundo do colégio, o seu lixo chega no oceano? O seu lixo chega no oceano? E era o mais bonitinho que eles falavam assim, professora, o professor falou que não, né? Como assim? Eles achando assim, como que o professor não sabe que o lixo chega no oceano, né? E aí o professor de geografia teve esse momento onde ele trabalhou essas bacias hidrográficas e olha onde é que elas vão parar, né? Então ele conseguiu contribuir também com esse projeto, dando esse foco para essa temática. Né? Ele nos ajudou também nesse quesito. E Luísa, o que você achou dessa questão assim de você pensar também dos rios, né, dos córregos? Hoje, quando você anda na cidade, assim, você tem um olhar mais atento, assim, nesse entorno, né, de como é que está a situação? Sim, porque uma das primeiras coisas que a gente viu foi que esse é um dos meios desse lixo chegar até o oceano, né? De rios que vão, em algum momento, desaguar lá, e como esse descarte nos rios vai chegar lá de alguma forma, vai contribuir para essa contaminação dos oceanos. Então, é algo que
ainda mais depois de tanto tempo trabalhando com isso, você acaba ficando atenta, prestando atenção onde quer que você vá, tipo, olha quanto lixo aqui, ou aqui tá tudo certinho. Você acaba desenvolvendo esse olhar crítico para esse tipo de coisa, depois de tanto tempo trabalhando, desenvolvendo essa temática. De certa forma, dá até para fazer um mapeamento na própria cidade, né? Dos problemas, né? Que estão próximos, né? De vocês também. É bem interessante. E a gente está chegando nos momentos finais, né? E eu gostaria, assim, que vocês ficassem à vontade para fazer essas considerações, dar algum recado, né? Porque, de repente, outros docentes, outras escolas, né? Não é que vai ser exatamente igual, mas podem aproveitar, né? Essa mesma proposta, né? Você que falasse um pouquinho também a respeito. E agradeço já a participação de vocês. Eu que agradeço, Sena, acho que foi uma oportunidade, é tão bom a gente poder falar, eu falo que esses projetos são nossos filhos, né, eles acabam sendo filhos nossos, então a gente tem o maior orgulho de contar, e obrigada pela oportunidade, e o que eu tenho para dizer é o seguinte, não tenham medo, eu acho assim, é romper, é quebrar paradigmas, né, quando a gente se joga nesses projetos, a gente tem que ter noção que a gente não sabe, né? Quando eu fui trabalhar com branqueamento de coral, tinha coisa que eu não sabia. Ué, gente, não é minha especialidade, né? Eu tô longe. Então, e não tinha vergonha de dizer, eu não sei, vamos procurar junto? Vamos pesquisar junto? Então, assim, a gente não tem que ter medo de enfrentar esses desafios, de se jogar, porque eu falo assim, eu acho que esses estudantes, eles são tão ricos, eles têm tanta... É fácil. Então, assim, se joga, né? Acredita e simplesmente potencializa, né? Canaliza a energia desses estudantes que o resultado vai ser positivo. E a gente tem a obrigação de fazer isso. É responsabilidade nossa, cuidar do planeta que vivemos. E de que maneira eu posso agir, de que maneira eu posso multiplicar através dos meus estudantes. Confie, então, saia da caixinha. Eu acho que é pensar fora da caixa e promover essas discussões, essas pesquisas, que vão ser muito ricas, porque eles vão além, né? Os alunos, eles não terminam onde eu falei, eles vão muito mais, eles aprendem coisas que você, às vezes, nem você sabia. A gente aprende junto. E você, Luísa, pode falar. Queria agradecer demais o convite, adorei estar aqui contribuindo e se ajudar ainda outras escolas a implementar esse componente no currículo delas, melhor ainda, porque é uma parte que eu gostei muito, eu me diverti muito aprendendo sobre isso, todos os projetos que a gente fez, e eu acredito que só tem a acrescentar para todos os alunos, até porque é algo que afeta muita gente, você ter esse conhecimento, seu dia a dia, é algo super importante, e foi algo que está sendo super divertido de aprender a forma que isso foi implementado para a gente, e é um projeto muito legal, que eu gosto muito, quanto mais gente ele alcançar, melhor para todo mundo. Bom, obrigada e bom trabalho para vocês.